Olá! Depois de todo o trabalho para encontrar a causa raiz de um problema, a gente chega num momento que é decisivo. A pergunta é: o que fazer com essa descoberta? Bom, é hora de transformar o conhecimento em um plano de ação. E não é qualquer plano, é um plano estruturado e, o mais importante, eficaz. Essa pergunta, ela separa quem só analisa de quem realmente resolve. Porque pensem bem, encontrar a causa é só metade do caminho. O que a gente precisa fazer agora é construir a ponte para a solução. E essa ponte é um plano metódico, um plano que vai atacar o problema de uma vez por todas. O nosso roteiro hoje vai seguir estes 5 passos, tá bem? Vamos juntos, da teoria até a prática, com bastante clareza e método. Muito bem. Para quem já usa o método PDCA, este momento é o passo final da grande etapa P, a etapa de planejar. A gente já fez a parte mais investigativa, já identificamos o problema, analisamos o fenômeno e finalmente encontramos a causa raiz. Agora é hora de planejar a ação. E a ideia central é exatamente esta. É simples e poderosa. Quem tem uma causa clara, faz um plano certeiro. A clareza da causa é como a mira de uma arma. É o que direciona o nosso plano. Sem essa clareza, qualquer ação é como atirar no escuro. A gente pode até acertar, mas vai ser por pura sorte. Uma causa bem definida leva a um plano certeiro. Vamos então entender o que é de fato um plano de ação. Porque ele é muito mais do que uma simples lista de tarefas, ou uma coleção de boas intenções. A grande diferença está na estrutura e principalmente no compromisso. Aqui está a definição. Vamos olhar as palavras-chave. Primeiro, medidas concretas. Nada de ideias vagas. Segundo, prazos e responsáveis. A ação precisa ter data para acontecer e um nome responsável por ela, um dono. E o objetivo final é sempre este: eliminar a causa raiz. Não o sintoma, mas a causa. E essa frase, ela resume tudo. Uma lista de ideias é só o que a gente poderia fazer. Um plano de verdade é o que a gente vai fazer. É um compromisso. Um acordo firmado entre equipe com foco total no resultado. Certo, mas como a gente transforma esse compromisso em algo prático? Existe uma ferramenta clássica para isso, muito simples e muito poderosa: o 5W2H. Pensem nela como um checklist, um guia para garantir que nenhuma pergunta importante fique sem resposta. O que torna essa ferramenta tão boa é a sua simplicidade. Para cada ação do plano, a gente precisa responder estas 7 perguntas. O que será feito? Por que será feito? Onde? Quando? Por quem? Como e quanto vai custar? Se faltar uma única resposta, o plano já nasce fraco, incompleto. Agora, atenção aqui. Apenas preencher a ferramenta não é o suficiente. Para que o plano funcione na prática, existem algumas regras de ouro, e elas são inegociáveis. São essas regras que separam um plano que é apenas bom de um plano que é excelente. Vamos olhar cada uma com atenção. Primeira regra: uma ação, um dono. A responsabilidade nunca pode ser dividida. Segunda, fuja de ações genéricas. Melhorar a comunicação não é uma ação. A ação tem que ser específica. Terceira, e talvez a mais importante, a ação deve atacar a causa raiz que encontramos, nada mais. Quarta, foco. É melhor fazer poucas ações bem feitas do que muitas pela metade. E por último, visibilidade. O plano precisa estar à vista de todos, sempre, porque o que não é visto não é acompanhado, e o que não é acompanhado simplesmente não acontece. E a verdade é esta: seguir essas regras é o que, de fato, separa quem só fica no campo do planejamento de quem realmente executa. É a ponte entre a intenção e o resultado. Chega de teoria, vamos ver como tudo isso funciona na prática. Vamos aplicar a estrutura 5W2H a um problema real de negócio. Ok? Vamos analisar esse exemplo. A ação é redesenhar escala de turno. Observem como cada pergunta é respondida. O que? Redesenhar a escala para cobrir a segunda-feira. Por quê? Para evitar o gargalo do início da semana. Onde? No centro de distribuição norte. Quando? Até 10 de março. Quem? O gerente de logística. Como? Com base nos dados de volume. E quanto? Sem custo adicional. Percebem? Não há espaço para dúvida. A ação é clara, mensurável e tem um dono. O plano está pronto, parece perfeito. Mas antes de começar a execução, a gente precisa de uma última etapa, uma verificação de segurança. É a validação, a garantia de que não estamos esquecendo nada. E este é o nosso checklist final. Precisamos de um sim para cada pergunta. Primeira, as ações que planejamos atacam a causa que identificamos? Segunda,
os donos estão claramente definidos. Terceira, os prazos são realistas. E quarta, o plano está visível para todos os envolvidos. Se a resposta for sim para tudo, temos luz verde. É hora de executar. E com essa validação, a gente completa toda a etapa de planejar. Vamos recapitular o caminho? Partimos de um problema definido, analisamos o fenômeno, validamos a causa e agora construímos um plano de ação coerente, com foco, com dono e com data. Mas atenção, este não é o fim da jornada. É o começo da próxima etapa, o do verbo fazer, a execução. É agora que o plano sai do papel e a gestão se transforma em resultado real. E para finalizar, fica a reflexão. Pensem nos planos de ação que vocês criam ou nos quais participam. Eles são verdadeiros compromissos com a estrutura e o rigor que vimos aqui? Ou são apenas listas de boas ideias? A diferença entre os dois é a diferença entre o resultado e a frustração.